Fala, corretor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da CDB, a Corretores do Brasil. A Corretores do Brasil, que é a nossa comunidade, o nosso hub, onde você pode aí trocar experiências, você pode se capacitar, tirar suas dúvidas, se atualizar através desse mercado que não para de crescer, meu amigo. E é justamente isso que a gente vem discutindo e vem falando, né, nos últimos tempos aí, de que a gente precisa causar uma revolução nesse mercado. Né? O mercado imobiliário ele precisa se profissionalizar, ele precisa crescer, né? A gente precisa ter cada vez corretores mais informados, mais bem informados, né? Com informação, com experiência, e é isso que o CDB traz para você, essa oportunidade de você se conectar a outros corretores, se conectar à nossa plataforma e tirar suas dúvidas, tá? E não é só você que trabalha com compra e venda, não. Você que trabalha com apartamentos e casas, condomínios, mas você também que trabalha com fazenda, com grandes áreas. Você que é corretor de aluguel, eu sei que tem um monte de dúvida pairando sobre você, ainda mais nesse momento econômico que a gente vive, muito doido. Então a gente está aqui para trazer essas atualizações em todas essas vertentes. Então fique à vontade para nos procurar aí nas nossas redes sociais. Manda o seu comentário aqui, já se inscreve aí no nosso canal, já ativa aí o sininho para que você seja notificado toda vez que chegar um assunto novo aqui e você poder, nesses 15, 20 minutinhos aqui de vídeo, coisa rápida, se atualizar e ficar por dentro de tudo que está acontecendo. E aí, depois dessa vinheta lindíssima aqui da CDB, eu vou responder a pergunta de um dos nossos seguidores que ele mandou o seguinte, ó, ô CDB, por que utilizam o IGPM como referência no aluguel? Cara, sua pergunta é fantástica porque a gente só escuta, né, esse tanto de sopa de letrinhas aí envolvendo contratos de aluguel, contratos de compra e venda, né, e a gente fala sempre dessa atualização monetária, fala de juros, de correção, mas não é uma coisa muito clara para todo mundo. Então eu vou tentar aqui nesses 15 minutinhos de vídeo aí trazer para vocês de uma forma bem simples o porquê que utilizam o IGPM. Eu vou falar exclusivamente do IGPM e mais para frente a gente pode falar aí dos outros índices, tá? Então, primeiro, a gente precisa destrinchar, né, pegar essa sopa de letrinhas aí, IGPM, e tentar entender o que significa, tá? IGPM significa Índice Geral de Preços do Mercado, tá? O nome ele já é bem intuitivo, né? Ele já traz aí bastante informação e já fala bastante coisa sobre esse índice, tá? O IGPM ele compõe uma família de índices que foi criada ali no final dos anos 40, tá? E essa família de índices ela foi criada para medir ali a movimentação dos preços naquela época, né, em diferentes atividades do mercado. Olha só que interessante essa informação, em diferentes atividades, tá? O IGPM, quando ele foi criado, essa família de índices que foi criada, ele veio com outros dois irmãos, tá? Que é o IGP-10 e o IGPI-DI. Esquece esses dois, a gente vai falar só do IGPM hoje, mas era bom você ter essa informação, tá? Então, quando você pega o IGPM e você destrincha ele, você vai achar ali três componentes, tá? São três índices dentro do IGPM que trabalham em conjunto para chegar nesse índice, tá? E cada um desses três componentes, eles trabalham dentro de uma área, tá? Eu vou explicar aqui para vocês, tá? O primeiro índice que compõe o IGPM, ele é o IPA. O IPA é o Índice de Preços ao Produtor Amplo. Olha só. A gente falou que o IGPM ele é um índice diferente porque ele trabalha em diversas cadeias. Então, primeiro a gente está falando aqui do produtor, tá? Então, olha só, o IGPM ele trabalha a cadeia de produção também. Ele traz ali atualizações sobre a cadeia de produção e não só do consumidor. Então, ele trata também de quem está ali produzindo. Segura aí essa informação que você vai entender melhor mais para frente, tá? O segundo índice que compõe o IGPM é o IPC, que é o Índice de Preço ao Consumidor. Então, olha só, nós estamos falando aqui do cara que produz, nós estamos falando aqui do cara que consome. Agora, olha que legal, o terceiro fator ali que compõe o IGPM é o INCC, Índice Nacional da Construção Civil. Então, olha só como ele é abrangente. Ele pega ali uma parte que é o IPA, né, que é o Índice de Preço ao Produtor Amplo. Ele pega aqui o IPC, né, que é o Índice de Preço ao Consumidor, e ele pega o INCC, que é o Índice Nacional de Construção Civil. E repara que esses três componentes do IGPM, ele tem pesos diferentes. Se você pegar, por exemplo, o IPA, ele corresponde a 60% do cálculo do IGPM, tá? O IPC, ele corresponde a 30%. E o INCC em 10%. Então, olha só, a gente já deu aqui uma luz para nós, já clareou muita coisa.
Eu não sei se vocês lembram, mas na época da pandemia, os contratos de aluguel, né, os contratos de aluguéis que eram vinculados, indexados ao IGPM, eles sofreram um reajuste monstruoso ali, batendo na casa dos 30%. Então vamos pensar aqui, vamos raciocinar. Nós falamos que o IGPM, ele trabalha toda a cadeia produtiva, não só o consumidor. Cara, você lembra o tanto de matéria-prima que faltou para produzir um monte de coisa aí? Até peça de carro a gente tinha dificuldade de encontrar, né? Então, assim, o INCC, como é que subiu o ferro, como é que subiu o tijolo, como é que subiu o cimento? Então, tudo isso fez com que a carga de reajuste dentro do IGPM subisse muito, tá? Principalmente pelo fator produtivo. Então, assim, o IGPM, ele é mais sensível às coisas que acontecem nas cadeias produtivas, tá? Então, essa é a principal característica aí do IGPM, que ele traz esses 3 pontos, tá? O produtor amplo ali, o cara da produção, o consumidor e o INCC, tá? Então, a gente já tem aqui um raio-x, né? A gente já conseguiu destrinchar o IGPM em si, né? Então, ali a gente já começou a ter uma ideia, né? Por que geralmente se escolhe o IGPM para o cálculo do aluguel. Aí você me pergunta, Rafael, mas por que escolher o IGPM e não o IPCA? Eu vou trazer aqui conceitualmente a diferença dos dois, tá? Se você ver aqui na tela, o IPCA, ele considera principalmente a variação de preços para o consumidor final, ele é bem mais específico. E o IGPM, ele considera também a variação de preço nos estágios de produção. É aquilo que eu falei anteriormente, ele é um índice mais abrangente. Rafael, é errado eu escolher o IPCA para indexação do meu aluguel, ali da atualização do meu aluguel? Não, não é errado. Mas eu vou trazer aqui para vocês 4 conceitos referentes ao IGPM, que vocês vão entender que o IGPM ele é um pouco melhor, né? Por que geralmente se escolhe o IGPM, tá? E eu vou trazer aqui esses 4 fatores que as pessoas preferem o IGPM do que o IPCA. Qual que é esse primeiro fator? O primeiro é que a gente já falou aqui nesse vídeo quase todo, que é a abrangência de preços, né? O IGPM, ele é um índice que abrange uma gama de produtos e serviços, né? Ele coloca, você pode colocar aí sobre o IGPM alimento, você pode colocar combustível, você pode colocar serviço público, você pode colocar transporte, então dentre tantas outras coisas que podem abranger aí no cálculo desse reajuste, tá? Então isso torna o IGPM abrangente, tá? Então essa é o primeiro fator de escolha do IGPM, a sua abrangência. Qual que é o segundo fator? É a atualização periódica, tá? O IGPM ele é calculado mensalmente, né? Isso aí nos dá a possibilidade de atualizar frequentemente os contratos de aluguel, tá? Isso aí vai ajudar tanto os proprietários quanto o locatário a manter os contratos atualizados, tá? Então, o primeiro fator que eu acho é a abrangência, o segundo é essa atualização periódica, tá? Que traz aí mais flexibilidade, atualização. É como se na cabeça do contrato fosse assim, cara, o IGPM ele é mais justo, porque ele é atualizado periodicamente, então ele é mais sensível ao mercado, assim, ele realmente traduz aquilo que o mercado está dizendo, tá? O terceiro ponto que eu acho para uso, né, do IGPM é a sua própria aceitação no mercado, porque ao longo de todos esses anos o IGPM ele ganhou a confiança, tá? Das pessoas que trabalham com contrato de aluguel dentro do mercado imobiliário. Então essa confiança fez com que ele fosse cada vez mais utilizado. Lembrando que ele foi criado na década de 40, então são 83 anos aí conquistando a confiança das pessoas, né? E justamente pelo fato dele ter esses quase 80 anos, é que ele se torna um pouco mais, com uma credibilidade maior, né? Porque é como se fosse o uso comum. O que todo mundo está usando? Cara, o IGPM, as pessoas acabaram utilizando o IGPM para cálculo do aluguel, tá? Sem contar que essa constante mudança dele deixa ele mais atualizado e causa uma aceitação um pouco maior, né? Não tem tanta defasagem no preço, né? no índice de reajuste do aluguel, tá? E qual que é o último fator que eu acho muito importante a gente trabalhar aqui, que eu acho que faz com que o IGPM, né, que faz com o IGPM ser bem aceito, é a sua previsibilidade, tá? O uso do IGPM, ele oferece essa previsibilidade tanto para o locador quanto para o locatário, né, nas partes ali envolvidas do contrato de aluguel, né? E ele permite que ambas as partes, né, tanto o locador quanto o locatário, eles se antecipem em relação a um reajuste, justamente por todos esses fatores que a gente trouxe. Então,
Ele é um contrato que te dá uma maior segurança, te dá ali uma maior previsibilidade do que está acontecendo, tá? Então ele é mais sensível, vamos dizer assim, à inflação, porque ele abrange todas aquelas cadeias, tá? Então, resumindo aqui, né, quais são os 4 fatores que eu acho que as pessoas, né, usam aí o IGPM para o aluguel. O primeiro é a sua abrangência de preços, né, nós falamos aqui, né, que ele é mais justo perante ao mercado. Segundo, a sua atualização periódica, né, ele é constantemente atualizado, então isso aí traz maior aceitação, né, torna ele mais justo. Terceiro, a aceitação do mercado, poxa, tem 80 anos que se utiliza o IGPM. E por último, a sua previsibilidade, né, você consegue ali antecipar e prever um reajuste do contrato de aluguel. Cara, eu sei que tem muito mais coisa para a gente falar do IGPM, eu sei que tem muito mais dúvidas aí, mas eu espero que nesse vídeo curto, mas cheio de informações, você consiga aí ter mais clareza sobre o uso do IGPM, tá? Se ainda ficou dúvida, cara, deixa aqui nos nossos comentários, tá? Já manda aí esse vídeo para alguém, já vamos aí compartilhar esse conteúdo que eu acho que é precioso e não custa nada para você, tá? Nos siga aí nas redes sociais, aí na descrição do vídeo tem acesso ao link aí para todas as nossas redes sociais, já deixa o seu curtir, porque eu acho que valeu um joinha esse conteúdo aí, não valeu? Galera, obrigado pela presença de vocês e obrigado pela audiência, eu espero vocês até o próximo vídeo e até mais.